Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso que vai tratar sobre a mineração de regras de associação utilizando a ferramenta Weka e também a linguagem Java. E nesse curso você vai aprender uma das áreas mais clássicas da mineração de dados, da aprendizagem de máquina, que é a descoberta de regras de associação. E talvez você já tenha ouvido falar aquele clássico exemplo do mercado, que ele descobriu um padrão que eram vendidos os produtos fralda e cerveja em conjunto, que de certa forma não tem uma ligação tão evidente. Eles descobriram esse padrão que existia na base de dados, eles colocaram as fraldas e as cervejas perto na prateleira e eles conseguiram otimizar muito a venda desses dois produtos em conjunto. Então, a área de mineração de regras de associação é justamente isso: você encontrar padrões escondidos em dados, padrões que você somente batendo o olho nos registros ou numa base de dados você não vai conseguir identificar. E de todos os cursos que eu já gravei sobre inteligência artificial, talvez esse seja um dos que tem a maior aplicabilidade prática, que você já pode ganhar dinheiro utilizando os conceitos que você aprender aqui. Porque se você pegar uma base de dados de uma empresa e você fazer todos os processos, o passo a passo que você vai aprender nesse curso, para você fazer a descoberta de conhecimento, você pode vender regras de associação para essas empresas que vão ajudar as empresas a melhorar relacionamento com o cliente, planejar estoque de compras de produtos, ou inclusive esse exemplo do próprio mercado. Você otimizar as vendas de produtos que são muito vendidos ou então de produtos que são pouco vendidos, por exemplo. E com relação ao conteúdo desse curso, inicialmente nós teremos uma introdução teórica sobre a mineração de regras de associação. A ideia é dar uma contextualização geral para você entender o que são essas regras, como é que elas funcionam. Depois nós vamos trabalhar com esses conceitos de dado, informação e conhecimento. E esse conteúdo é bastante importante para contextualizar que nós estamos trabalhando com a parte de geração de conhecimento. Por exemplo, quando você trabalha com geração de informação, geralmente utiliza-se a linguagem SQL, talvez você já conheça se você trabalha com banco de dados. Porém, o que nós estamos buscando aqui é conhecimento, e não é informação. A ideia dessa aula é dar uma contextualização geral para você entender o que é esse conhecimento que nós estamos atrás. Logo após, nós vamos trabalhar com o algoritmo a priori, que é o algoritmo clássico para mineração de regras de associação. E você vai entender passo a passo como que funciona esse algoritmo. Aqui eu estou mostrando uma basezinha de dados bem pequena do mercado que nós vamos utilizar como exemplo, como análise de cestas de compras, que é o processo chamado de Market Basket Analysis. É uma base de dados bem clássica, talvez você já tenha ouvido falar dela ou já visto ela em algum livro, algum outro curso sobre a área de mineração de dados, que ele possui os produtos leite, café, cerveja, pão, manteiga, arroz e feijão. Esses números equivalem a cada transação, ou seja, a cada venda que foi feita no mercado. E aqui nós temos se a pessoa comprou ou não comprou. Por exemplo, na primeira transação ela comprou café, comprou pão, comprou manteiga. Na transação número 4, ela comprou leite, ela comprou café, ela comprou pão e ela comprou manteiga. E a ideia é encontrar padrões nesses dados. Então nós vamos fazer esse documento inteiro passo a passo. Existem cálculos de suporte, nós fazemos algumas estimativas, cálculo de confiança, aí nós geramos algumas regras. Por exemplo, se a pessoa compra café, então ela compra pão. Se ela compra café, então ela compra manteiga. E tem algumas continhas, alguns cálculos que são utilizados para avaliar a confiabilidade desse algoritmo. Então nós vamos chegar ao final e gerar essas regras. Então nós vamos fazer todos esses cálculos passo a passo. Você vai aprender como fazer cálculo de suporte, cálculo de confiança, cálculo de lift, que é uma outra métrica utilizada para avaliar regras de associação. Então essa parte do curso ela é bem teórica e que você vai aprender passo a passo o funcionamento desse algoritmo. Logo depois nós vamos trabalhar com o conteúdo de análise de cestas de compras, que como comentei anteriormente é o processo de Market Basket Analysis, que é a aplicabilidade de regras de associação mais conhecida hoje em dia, que é você fazer o planejamento de cestas de compras de mercado ou de prateleiras de mercado.
nós vamos utilizar duas bases de dados. A primeira vai ser aquela base pequena com 10 registros no mercado, que vai ser só para você entender como que funciona a parametrização no ECA. E depois nós teremos uma base de dados com mais de 4.000 registros, que é do mercado da Nova Zelândia. Eu estou aqui com o ECA aberto. Perceba que nós temos esse arquivo com 4.627 instâncias e aqui eu tenho os produtos, por exemplo, chá, biscoitos, uma comida para café da manhã, café e assim por diante. Então são 105 atributos, que são 105 produtos diferentes vendidos nesse mercado. Se eu clicar aqui em Edit, ele vai aparecer a ideia dessa base de dados mais completa, onde esse T significa se foi comprado ou não foi comprado. Como, por exemplo, nesse primeiro registro, a pessoa comprou baby needs, bread and cake, baking needs, suco, biscoitos e assim por diante. E a ideia vai ser encontrar padrões nesses dados. Nós vamos utilizar essa aba de Associate aqui do ECA. Então, nós temos várias configurações que nós vamos fazer nesse algoritmo para fazer a geração das regras de associação. Inclusive, todos os conceitos teóricos que nós aprendermos no módulo anterior, eles vão ser utilizados aqui no ECA para você entender melhor como que funciona essa descoberta das regras de associação. E se você não conhece muito bem a ferramenta ECA, que vai ser a que utilizaremos durante todo esse curso, nós teremos inclusive um módulo inicial antes de trabalhar com análise de cestas de compras, uma introdução ao ECA. Logo após, nós vamos trabalhar com a base de dados da pizzaria. Essa base de dados é uma base real, inclusive essa pizzaria era minha, na época que eu tive a pizzaria durante 1 ano e 3 meses mais ou menos. E nós vamos trabalhar com a preparação da base de dados. Então, o diferencial desse curso é que nós vamos trabalhar com todo o processo de você preparar uma base de dados em um padrão que você consiga fazer aplicação de mineração de dados. Porque se você utilizar uma base de dados transacional tradicional, você não vai conseguir aplicar regras de associação ou os resultados não vão ser tão bons assim. Você precisa fazer todo um processamento nessa base de dados para depois você fazer a mineração das regras de associação. Perceba que aqui nós temos essa base no MySQL, o número do pedido, a data do pedido, a hora do pedido. Cada registro é uma pizza que foi pedido, um cliente que ligou para a pizzaria e fez um pedido de uma ou várias pizzas. Tem o endereço, o telefone, tipo da entrega. Aqui tem uma série de valores, hora da entrega e o tempo decorrido para a entrega da pizza. Então, o que nós vamos fazer será gerar um arquivo ARFF, que é utilizado no ECA, por meio dessa tabela do MySQL. E aqui eu estou mostrando diretamente no ECA essa base de dados. Eu percebo que lá no MySQL nós tínhamos um campo que era somente a data, que tinha os valores, por exemplo, 10/10/2011. Aqui nós vamos fazer algumas transformações para utilizar quinta, sexta, sábado, domingo, para tentar identificar padrões nos pedidos de pizzas que acontecem nesses dias. Então, a hora do pedido também nós vamos fazer todo um processamento. Lá na base de dados do MySQL nós tínhamos no formato hora, minuto, segundo. Nós vamos colocar aqui baseado nos movimentos. Então, são vários processamentos que nós vamos fazer. Inclusive, nós vamos utilizar muito essa parte de filtro e essa aba de pré-processamento. Um dos diferenciais desse curso também é que você vai aprender a trabalhar muito bem com essa aba do pré-processamento, como que nós podemos fazer a transformação de atributos. Por exemplo, aqui o valor total. Nós temos o valor do tipo float lá no MySQL, como que nós vamos fazer para converter automaticamente para essas faixas. Então, já tem algumas funções específicas para isso. Então, o objetivo vai ser utilizar toda essa aba do pré-processamento, que assim você vai entender bem como que funciona essa parte do ECA, para depois nós clicarmos aqui em Associate e encontrar algumas regras de associação. Inclusive, aqui você já pode ver algumas regras de associação e alguns testes que estavam sendo feitos. Depois nós teremos outro módulo, que será a base de dados do vestibular.
Então, nós vamos fazer também toda a preparação dos dados para depois fazer a aplicação do algoritmo de mineração de regras de associação no ECA. Então, a ideia é utilizar mais uma base de dados real. Inclusive, essa base de dados é de uma pesquisa socioeconômica de uma universidade, faculdade de Minas Gerais. Então, os dados que nós vamos trabalhar aqui, tanto esse da pizzaria, quanto do vestibular, e tanto esse do mercado, eles são de dados reais. Então, nós estaremos encontrando padrões reais nessas bases de dados. E aqui eu estou mostrando no MySQL essa base de dados do vestibular, total de pontos que a pessoa tirou, qual que é o curso que ela está fazendo, sexo, a idade, local de origem, aonde que ela estudou, a renda familiar e assim por diante. Perceba que tem vários atributos nessa base de dados que nós vamos tentar encontrar algum tipo de padrão utilizando regras de associação. E a diferença desse módulo para o módulo anterior é que na base de dados da pizzaria nós vamos fazer todo o pré-processamento utilizando o ECA. Nesse módulo dessa base de dados do vestibular, todo o pré-processamento que nós vamos fazer nessa base de dados, de correção, transformações dos valores, será diretamente no MySQL. Assim você vai ter uma visão bem comercial de como que você pode utilizar o ECA para fazer pré-processamento nos dados, ou você utilizar o MySQL diretamente e você fazer todas essas funções na fonte no banco de dados. E por fim, o último módulo do curso é o módulo de bônus, que você vai aprender como converter uma base de dados do modelo entidade-relacionamento para um padrão para aplicação de regra de associação. O que acontece, em geral, é que quando você vai trabalhar em uma empresa, vamos supor que você vai prestar consultoria para alguma empresa nessa área, o que você vai encontrar no ambiente real será uma base de dados real no modelo entidade-relacionamento. Então, o que você vai aprender nesse módulo é uma codificação em Java para fazer a conversão do modelo entidade-relacionamento para fazer a geração de um arquivo ARFF para nós conseguirmos trabalhar no ECA com regras de associação. Então, nessa parte, nós vamos utilizar o Java. Lembrando que o foco do curso ele está na ferramenta ECA e até essa parte nós não vamos utilizar nada do Java, e o que nós vamos fazer com o Java será somente essa última parte. E como o ECA ele é desenvolvido em Java, ele tem algumas APIs que facilitam o desenvolvimento nessa linguagem de programação. Para você entender melhor do que se trata essa base de dados comercial, é somente essas três tabelas. Nós temos uma tabela de vendas, uma tabela de produtos. E como essa tabela caracteriza um relacionamento N para N, do tipo mestre-detalhe, como por exemplo, uma venda possui muitos produtos, um produto possui muitas vendas. Então é criada essa entidade, que é chamada de entidade associativa. Perceba que eu tenho o ID da venda e o ID do produto aqui, que são chaves estrangeiras. Então esse aqui é o formato de uma base de dados de mercado real. Então o que nós vamos aprender é fazer uma codificação para transformar essa base de dados que está no modelo entidade-relacionamento para um padrão que eu consiga aplicar regras de associação. E para isso nós vamos utilizar a linguagem Java, que você está vendo o código que nós vamos desenvolver para percorrer todos esses dados dessa base de dados. E o final vai ser gerar um arquivo parecido com esse aqui, que é um arquivo padrão do ECA, que nós vamos conseguir abrir esse arquivo lá na ferramenta e fazer a mineração de regras de associação. Então, com isso, caso você tenha um cliente que tem uma base de dados, você vai aprender a fazer a codificação para você transformar a base de dados dele do modelo transacional para uma base de dados para você conseguir fazer a análise diretamente. E, além disso, nós vamos criar uma interface utilizando o NetBeans, que a ideia vai ser gerar as regras diretamente dessa interface. Então, se eu rodar essa pequena aplicação, uma interface gráfica bem simples, se você clicar aqui no importar, ele vai fazer a conexão do Java com a base de dados comercial, vai gerar esse arquivo ARFF, e se você clicar aqui em gerar regras, ele já vai mostrar aqui todas as regras de associação que ele conseguiu extrair da base de dados.
Então, essa parte do curso ela é bastante comercial caso você queira desenvolver uma interface para o teu próprio cliente minerar as próprias regras de associação. Claro que aqui está bem simples, que é só para você ter uma ideia de como que faz para você fazer a integração do Weka junto com o Java. E esse é o conteúdo do curso que você vai aprender. Conforme eu havia comentado anteriormente, ele tem um intuito bastante comercial e o objetivo principal do curso é que você aprenda esses conceitos, a teoria desses conceitos de regras de associação e como você pode aplicar na prática, caso você queira trabalhar com consultoria nessa área de regras de associação, análise de dados, utilizando essas ferramentas. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso. Espero que você aproveite o conteúdo e tenha vários insights de como que você pode aplicar esses conceitos na prática.